Eu vou dar início hoje ao treinamento dos VAs. Tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar. Uma coisa que eu peço para vocês, mantém papel e caneta na mão. Vamos lá. Primeira coisa desse negócio, tá? Nós trabalhamos com compra de propriedades em leilões de tax deed e tax lien aqui nos Estados Unidos. Tá? O que é tax deed e o que é tax lien? Tax deed, o tax, a tradução é o imposto, né? Então é o property tax, é o imposto da propriedade. Então o que acontece? Tem alguns, por exemplo, uma pessoa tem uma casa. O João tem uma casa e em algum momento ele parou de pagar o IPTU dessa casa, tá? Que é o imposto. Eu vou pegar um modelinho aqui, simplesinho, em termos didáticos, tá? Imagina que o João parou de pagar a propriedade hoje, parou de pagar o IPTU hoje, ele tem 3 anos para conseguir pagar esse IPTU atrasado, com juros e multa, tá? Se ele não pagar, ele vai perder essa propriedade, ele vai perder a casa dele, vai direto fazer o leilão. Aí entra. Tem 50 estados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem estados tax lien e estados tax deed. E você tem algumas outras variações disso daí, que são estados híbridos ou duplos, né, que são tax deed e tax lien. Você tem alguns estados que são tax deed com redemption period. Isso daí também não vou entrar em detalhes agora. Isso daí mais pra frente vocês vão aprendendo e vocês vão entendendo como é que funciona, tá? Estados tax lien. O que acontece? Esse imposto que o João parou de pagar, por exemplo, ele tem a propriedade e ele deve $1.000 de imposto nessa propriedade no primeiro ano que ele deveria ter pago o imposto e não pagou, ele está devendo $1.000. O que o Estado pode fazer? Tá? O Estado pode chegar, ou condado, já chego lá. Eu vou falar em condado aqui, que é o mais comum. Tá? Então o que o condado faz? O condado pega essa dívida dele e leiloa essa dívida. Eu estou dizendo dos estados tax lien. Tá? Então ele vai leiloar essa dívida. Tá? Então quando você compra um tax lien, você não compra a propriedade. Você vai simplesmente falar, olha, o João não pagou $1.000 do imposto dele, eu pago aqui, ó, no lugar dele. Eu pago o imposto que ele deixou de pagar para o condado, só que eu quero um juros. Então eu quero 20% de juros. Não é você que coloca isso, é o próprio condado, então depende da regra do condado. Então tem condado que vende essa dívida de IPTU para as pessoas, para os investidores interessados, a uma taxa de juros variável, tá? Então 12%, tem estado que são condados que são 18%, 24%, chega até 36% por ano, tá? Disso daí. Então isso é muito interessante. Aí a gente já tem a primeira oportunidade de investimento que a gente tem aqui nesse mercado, que é o tax lien, tá? É um investimento aí como se fosse uma renda passiva. Então você compra a dívida, não, você não compra a propriedade, você compra a dívida do leilão. Vamos lá, não é isso que nos interessa inicialmente a gente, o que nos interessa é o tax deed. O que acontece com esses estados, por exemplo, que são tax lien, não são todos também, vou bater bastante nessa tecla porque cada estado e cada condado tem a sua regra, tá? O que acontece com esse estado, com essa dívida do João, que ele deixou de pagar um ano? Vai passar mais um ano e ele também não vai pagar. Então, já são 2 anos que ele está devendo. Vai chegar uma pessoa e vai comprar esse segundo ano da dívida dele. Então vai lá, ó, eu pago e depois, a hora que ele pagar, ele me paga os juros e as multas correspondentes. Beleza, através de um leilão de tax lien também. Terceiro ano, a mesma coisa. Chegou no terceiro ano, o João não pagou nem os 3 anos, o que o condado vai fazer? Aí você tem algumas opções, mas vamos pegar um como exemplo. O que o condado vai fazer? O condado vai virar e vai falar, pô, o João não vai pagar a dívida. A casa dele tá lá e, eu preciso receber esse valor desse imposto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa propriedade e vai fazer um leilão de tax deed, tá? Então ele vai pegar essa propriedade e vai fazer um leilão para ver qual que é o valor que o pessoal paga. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa propriedade, pô, são $3.000, mais taxa, mais juros, vamos fazer de conta que deu $5.000, que é o que o João tá devendo hoje de imposto do IPTU, mais juros, mais multa e todo, 5. Então ele vai jogar no leilão essa propriedade, vai avisar o João, vai avisar o banco que tem interesse na propriedade, né, por conta da propriedade está financiada, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, vamos lá, vou tentar encurtar a história. Ele vai pro leilão de tax deed agora. Então quem ofertar o maior bid, o maior lance nesse leilão de tax deed vai levar de fato a propriedade. Quando ele leva essa propriedade, aqueles 5 mil de taxa que está atrasada com mais a multa e mais os juros, o condado pega esse valor e paga o pessoal que comprou os tax liens dele anteriormente, ok? Basicamente é isso, tá? Esse modelo de leilão é um modelo muito comum que acontece aqui na Flórida, tá? A Flórida não é o mais comum, não esse modelo que eu falei não é o mais comum, mas eu acho que deu para esclarecer mais ou menos aí o que é o tax lien e o que é o tax deed, tá? Não vou entrar em outros detalhes também, porque tem uma variação gigantesca. Isso depende das regras, tá legal? Dito isso, vamos lá. Explicando agora o que é a história de condado. Aqui nos Estados Unidos nós temos 50 estados, então você tem os Estados Unidos com 50 estados. Eu vou compartilhar que eu vou começar a escrever. Beleza, vamos lá. Então nós temos, antes de eu entrar na questão dos condados, eu vou anotar aqui, ó. Tax deed. E tax lien. Isso aqui nós temos a tradução meio que grosseiramente, título, tá? Então é quando você pega o título da propriedade, e o tax lien é a dívida, tá? Então, o leilão de tax deed, você pega, é um leilão do título da propriedade, você passa a ser dono da propriedade. O leilão de tax lien, você passa a ser o dono da dívida da propriedade, por assim dizer, tá legal? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então você tem USA. O USA, você tem os estados, que no caso são 50 dos Estados Unidos,
e você tem os condados. E abaixo dos condados você tem as cidades. Um exemplo bem simples. Vamos lá. Na Flórida, que é onde eu estou hoje. Eu moro no condado de Orange. Orange County, tá? E eu moro na cidade de Orlando. Porém, tem inúmeras outras cidades dentro do condado de Orange, que são, por exemplo, tá? Winter Park, Ocoee, Windermere. Tá legal? Então, basicamente, aqui você tem uma divisão entre o estado e a cidade. Isso no Brasil você não tem. Aqui você tem. Então, entre o estado e entre o condado, entre o estado e a cidade, você tem um condado no meio, que abrange. É uma divisão política. O condado é responsável por uma série de coisas. Você tem a polícia do condado, você tem a polícia da cidade. Bom, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso aí que eu preciso que vocês saibam, tá legal? Basicamente é isso. Vamos lá. Então, voltando no quesito. Chegamos no leilão. Então, o João não pagou o valor do IPTU da casa dele, a propriedade foi para leilão. Aí é onde nós entramos, os investidores entram. Então, qual que é a ideia dos investidores agora? O que nós precisamos fazer para comprar essas propriedades? Nós precisamos analisar a propriedade. Por quê? Às vezes a propriedade pegou fogo. Às vezes, por exemplo, o João não pagou o imposto por uma série de motivos. Às vezes ele morreu, tá? Às vezes não, às vezes ele tá com dificuldade financeira mesmo, não conseguiu pagar, vai perder a casa, mas, ele não tem o que fazer, porque não tem como arrumar dinheiro, vai perder a casa mesmo e beleza. Inclusive, muitas vezes ele mora até na casa. Se não, as outras opções é uma coisa que acontece muito comum aqui. Aqui na Flórida tem bastante furacão. Então, por exemplo, às vezes passou um furacão, levou o telhado da casa dele, o seguro não pagou, ele não tinha seguro por algum motivo, e aí ele falou, perdi a casa, não tenho o que fazer, a reforma vai sair mais cara que a casa, vou parar de pagar aluguel, vou parar de pagar o IPTU e acabou. Vou perder a casa, mas não me importa. Então você precisa fazer essa análise para saber se vale a pena você fazer investimento ou não. Tanto no tax lien quanto no tax deed. Você tem que analisar a propriedade, porque pode ser que você compre uma propriedade que ela nunca vai ser vendida, né? Então aí você vai acabar perdendo dinheiro. Então é aí que entram a nossa análise, a nossa análise aprofundada na propriedade para saber o que vale a pena e o que não vale a pena, tá? Esse processo de análise da propriedade, eu acho que tem esse termo também no Brasil, ele chama due diligence, tá? Eu vou anotar aqui já. Então, é o processo de due diligence que a gente faz. Esse processo de due diligence, a comunidade do Caçador de Títulos, ele desenvolveu, isso aí, não sei se vocês chegaram a assistir algum vídeo, mas ele desenvolveu 7 passos, tá? São 7 passos do Caçador de Títulos que ele chama, que são 7 passos para você fazer para eliminar o risco na hora de você comprar uma propriedade que está em leilão. Então, vou entrar em detalhes agora rapidinho disso daí, tá? Fiz uma anotaçãozinha aqui antes, vamos lá, vamos voltar para a nossa planilha lá de... Aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos a due diligence. Essa due diligence, nós temos para ela os 7 passos. Tá? Qual que é a ideia desses 7 passos? O que a gente precisa saber na propriedade? Então, por exemplo, a gente precisa saber a localização da propriedade, a gente precisa saber o dono, o que aconteceu com o dono? O dono morreu, o dono está endividado, o dono está preso, o dono foi para a guerra, é um veterano de guerra. Isso é muito importante porque tem alguns condados que se o dono da propriedade é um veterano, às vezes você não consegue, ele não perde a casa. Então você vai acabar enrolado aí no processo, porque ninguém avisou. Quando o cara volta da guerra muitas vezes, ele vai chegar lá e vai falar, olha, eu tava na guerra, cara, eu quero minha casa de volta. E aí você acaba perdendo a casa, se você fez qualquer melhoria, o condado vai te devolver o dinheiro possivelmente, mas enfim, isso aí é um assunto para outra hora. O tipo de imóvel, então às vezes, aquele imóvel está indo para leilão, eu preciso saber se é um terreno, se é uma casa, se a casa ainda está lá, se era uma casa ou se ainda é uma casa, se é um prédio comercial, industrial, se é uma área agrícola e por aí vai. Isso é uma coisa que a gente descobre também fazendo a due diligence. O valor, obviamente, do imóvel que está sendo leiloado, tanto o valor de mercado quanto o valor que o imóvel está indo para leilão. O estado da propriedade, se pegou fogo, se perdeu o telhado, se whatever. E as dívidas da propriedade, tá? Então você vai fazer uma análise aí. Essa due diligence vai abranger a gente descobrir, a gente identificar todas as dívidas que a propriedade ainda tem. Tem algumas dívidas que caem nos leilões de tax deed e tem outras dívidas que não caem, tá? Isso aí a gente entra em detalhe depois. Vamos lá, vamos aos 7 passos.